Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que 70 câmeras do Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando muita polêmica do Estrela da Casa. Já começou as tretas. Tivemos treta, tivemos ameaça de desistência, tivemos a prova do desafio. Vamos estar comentando tudo o que aconteceu e se você não quer perder nenhum acontecimento do Estrela da Casa 2, se inscreva aqui no Espiadinha, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez, que a gente está comentando diariamente, todos os dias, quando tem acontecimento, a gente está aqui comentando. E também aproveite que, além de se inscrever, dê o seu voto no Espiadinha Podcast, está concorrendo aos melhores podcasts do Brasil. Primeiro link aqui na descrição. Mas agora sim, vamos começar falando sobre a prova. Vamos começar pela prova, depois a gente começa ali a falar mais os assuntos das convivências, que teve coisa que não mostrou. A edição não mostrou, mas estamos aqui para comentar. Vamos começar com o tema do desafio, né? Eles tiveram um desafio que seria o seguinte: eles teriam 50 minutos para criar uma composição e daí cantar para o júri, e logo depois o júri iria avaliar qual grupo saiu melhor, e daí deste grupo, um sairá imunizado. Como é que vai acontecer isso? O grupo que ganhar, eles farão uma outra prova amanhã, no sábado, para decidir quem irá ficar com a imunidade. Aí o tema do desafio era desilusão amorosa. Eles tiveram que tirar também uns temas também de, por exemplo, traição, de chifre. Tiveram uns temas específicos para cada grupo. Aí eles tiveram 50 minutos para fazer a composição e o grupo que acabou levando essa prova foi o grupo que tem os participantes com o seguinte: Thalys, Breno, Jusceir, Daniel, Ruama e Bia. Esse daí foi o grupo ganhador, o grupo 1 foi o campeão, foi o ganhador dessa prova. E eles cantaram muito bem. Eu adorei a música, eu gostei demais da música. Eu achei que eles saíram extremamente bem. Eu gostei também da parte musical também, né? Porque fizeram ali no violão, ali, né? O Breno ali no violão. E deu pra ver que esse grupo tava se encaixando em tudo. O grupo ele terminou a música uns 10 minutos. Assim, rapidíssimo eles conseguiram se conectar e fazer a música. E lembrando que o grupo foi o sorteio, tá? E daí no grupo 2 gente, tava um caos, tava uma reviravolta lá, porque ninguém tava conseguindo se falar, ninguém tava conseguindo se ouvir. Uma hora alguém começava a falar, daí a outra pessoa interrompia, e daí não encaixava também a música também. Então, assim, tava um caos total no grupo 2, mas o grupo 2 até que saiu uma música legal, saiu um pagodinho e tal, mas eu acho que não superou o grupo 1, né? O grupo 1 ganhou esta prova, foi muito bem. Aí, vamos pra discussão, né? Vamos pra treta, vamos falar o que aconteceu, porque foi o seguinte, gente, tava todo mundo ali no jardim, ali no palco, ali central ali, e aí eles já tinham já se dispensados da dinâmica, porque o júri ia avaliar, então nem tinha dado ainda o veredito ainda de qual grupo teria ganhado. Em um determinado momento, a Bia estava conversando com outras pessoas e a Bia começou a falar que não tem como competir com o Breno. Não tem como, porque o cara ele trabalha com composição, o cara ele trabalha com isso. Então, assim, não tem como competir com um cara que já faz isso. E assim, ficou bastante tempo falando sobre o assunto. Bastante tempo. Ficaram falando lá. E daí a Tainá daí puxou isso e daí falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para todo mundo. Então, o Breno ele é bom, mas tem que lembrar que o grupo inteiro colabora, não é só ele só que tá fazendo as coisas não, tá? E daí isso daí pode gerar insegurança, né, em quem não convive com ele, em quem não teve a convivência dele, a vivência dele, né? Porque o cara ele trabalha com isso, e daí vocês estão falando que o cara vai ganhar só por causa disso, e daí coloca pressão em cima dele, e daí gera insegurança, enfim, falou disso, daí o Breno daí quis falar também, quis falar que ele nem ouviu o pessoal falando sobre, mas ficou chateado, né, de ouvir sobre, e também depois da dinâmica, depois que aconteceu ali o que o júri escolheu, eles voltaram para casa, o Breno ele subiu lá pro quarto lá rapidinho e logo depois ele estava conversando com o Daniel, eu acho que o Rani também estava na conversa, e o Breno ele falou que estava pensando em desistir.
E ele subiu lá pro quarto lá pensando em sair, porque é privilégio, ele tá sendo privilegiado, né, de estar ali, porque ele trabalha com isso, porque ele faz composição, e daí não é justo competir com outras pessoas que nunca fizeram uma composição na vida. Enfim, falou isso, o pessoal acalmou ele, e daí ele não vai desistir, né? Pelo que parece, não vai desistir, mas ele estava pensando em desistir. Isso daí, né? Até o momento dele desistir, isso daí não passou na edição. O restante passou, né? O pessoal conversando, a Bia falando que o cara ele compõe, mas teve coisas que não passou na edição. Teve coisas que deixaram a edição assim. Quem viu a edição, quem só viu a edição, só não vê o programa, que não vê o 24 horas, não vê o que está acontecendo, porque estamos tendo umas tretinhas, estamos tendo umas discussões ali. E vamos falar o que aconteceu, gente, que olha, esta treta é gigante, tá? Tudo começou antes do festival, quando os cantores ainda estavam se preparando ainda para o festival, no camarim, então não tem câmera, não tem como a gente ver isso que aconteceu mesmo, a gente vai ter que acreditar no que o pessoal disse na casa. E tudo começou com o seguinte: como a gente ficou sabendo? A gente ficou sabendo pelo Rani. Rani foi levar ali a fofoca ali pro pessoal, foi conversar com o estranhamento entre a Ruama e a Bia Cavalcante antes da apresentação. Foi lá conversar, foi lá. E daí, o que ele falou? O que deu para entender também, né? Deu para entender que no camarim, em algum momento, a Bia tava falando que ela tava se ouvindo mais alto no fone, né? Porque os cantores têm um fone ali para se ouvir, né? Para ver se tá no tom, para ver se tá no timbre certo. E daí ela falou assim: ah, que a minha voz tá alta, é produção, isso e aquilo. E daí a Ruama, ela foi dizer para a Bia que, talvez seja porque tá todo mundo aqui junto, aqui, daí ainda não ajustaram ainda o microfone, isso e aquilo. E daí a Bia resolveu fazer um discurso inteiro, discursou ali de por que isso daí é impossível de acontecer, por que a Ruama está errada, isso e aquilo. O Rani, ele falou isso, ele falou, né, sobre essa treta, mas depois, durante a noite, a Ruama foi conversar com a Tainá sobre o climão que ficou com a Bia. E daí a Ruama, ela contou esse detalhe, que elas estavam ali falando, e daí a Bia deu um sermão nela, falando de bagulho técnico, de técnica de som, e daí falou que, eu tenho anos de carreira, então eu sei o que está errado, o que está certo. Isso daí foi o que dizem que a Bia falou. Dizem que a Bia Cavalcante falou essas coisas. E logo depois, quando teve esse desentendimento todo, logo depois a Bia Cavalcante foi lá falar lá com a Roma, assim, pedir desculpas pra ela, porque, desculpa se eu soei grosso, se eu fui grossa com você, não foi bem assim, isso e aquilo. Então, assim, já tá tendo já umas tretinhas, viu? Já tá tendo já uns acontecimentos já entre a Roma e a Bia, já estão já se estranhando já. Já não estão ali ficando ali tão legal. E hoje, durante o programa, a gente teve uma apresentação a luzes de vela, né? Um negócio bonito. A Clara falou que tem 12 mil velas lá, e quem que vai ser o doido de ficar contando, né? Se ela falou, eu acredito. Se ela falou que tem 12 mil, vamos acreditar que tem 12 mil. Aí ela falou, e daí, logo depois, teve uma apresentação de todos os cantores, cantando Tempo Perdido, e muito bonita a apresentação, muito, muito elegante. Continuou ainda no Globoplay, no Multishow, mas assim, não teve nada demais também na edição. Eu acho que a edição, assim, dá pra ver que a edição tá tentando desvincular total o BBB musical, né? O termo BBB musical que aconteceu na primeira temporada, tanto é que não mostram a convivência deles, não está mostrando absolutamente nada. Não mostraram nem o dormitório, nem a cozinha, nada. Se você for ver, os únicos momentos que mostram alguma coisa é eles compondo, é eles com teló, é eles fazendo alguma coisa de música, mas não mostra a convivência diária deles. Então, fica muito difícil para quem acompanha o programa e trazer as informações de treta que está acontecendo ali dentro, ali internamente. Porque o programa não mostra,
E deixa muito à mercê também. A gente que acompanha no pay-per-view, a gente corre a gente não dá para ver tudo, mas o maior problema é esse disse-me-disse. Não dá pra gente saber porque a Globo não vai exibir no programa. A Globo ela não vai exibir no programa. Ela já tá deixando claro já que a convivência vai ficar só no Globoplay e a parte musical, tudo daí vai ser exibido, mas a convivência não. Então, a gente tá vendo algumas coisas acontecerem no Globoplay que não vai ser mostrada no para todo mundo, e isso daí acaba criando um negócio chato, né? Porque é um privilégio, né, de informação. Aí, o pessoal que acompanha o 24 horas sabe de muita mais coisa do que o pessoal que vê só no programa só. Eu entendo que eles querem desvincular a imagem do BBB musical, mas não precisam ser extremo. Eu acho que poderiam, por exemplo, ter mostrado esta briga da Ruama com a Bia Cavalcante para a gente ver o que realmente aconteceu. Eu acho sim que poderiam ter mostrado isso para o público entender que está tendo uma tretinha ali entre elas. Porque se acontecer algo maior, daí, por exemplo, se acontecer uma briga mesmo, uma briga ali dentro ali, como que a Globo ela vai exibir? Como que a Globo ela vai dar o contexto do que aconteceu para a briga chegar até isso? Não mostrando os acontecimentos na convivência fica ruim. Fica ruim da gente saber o que está acontecendo no programa. Então, eu acho que é um erro a Globo ela não exibir a convivência. Não precisava mostrar toda a convivência, mas mostrar as coisas principais. Que foi um principal. Essa treta da Bia Cavalcante com a Ruama dava para ter mostrado, dava para ter explicado para o público o que aconteceu. Acho que tá, tem como melhorar, eu acho que dá para remediar, né? Dá para ter um equilíbrio entre a convivência e a parte musical, sendo a parte musical maior, mas dá para mostrar a convivência. Eu acho que isso, não é possível que isso daí tudo é medo de repetir os mesmos erros da primeira temporada. Não é possível que eles estão com esse medo, que eles estão com esse receio de a ponto de não mostrar absolutamente nada da convivência. E bom, a gente já tá chegando já no final já desse episódio já. Amanhã a gente vai ter a prova do dono do palco e também na segunda a gente vai descobrir quem é o hitmaker da semana que estará imune à votação, estará imune ao festival, né, à eliminação como um todo. E o hitmaker ele conta com o stream, então para você dar o seu stream, você precisa ouvir só no G-Show, só vai contar no G-Show, só nas plataformas de áudio deste ano não vão contar. Então se você ouvir no Spotify, se você ouvir no YouTube, eu acho que conta, não sei. Mas no G-Show é o essencial, tá? No G-Show é o que vai contar, o stream. E a gente vai estar comentando sobre isso. E também vão comentar também, amanhã vão ter o duelo, vão comentar como é que vai ser tudo isso. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.